Olá pessoal, aqui é o Ale Saito, criador de Educa Negócios, e nesse vídeo eu vou te falar de um erro muito comum que pode te impedir de ser aprovado num case em um processo seletivo. Sem enrolação, esse erro é você ser muito genérico na sua resolução de case. Então, imagina só, você está prestando um processo seletivo e você está na etapa de resolução de case. Muito provavelmente você não é o único candidato aplicando para aquela vaga. Então vai ter você e mais dezenas, centenas e até milhares de candidatos, dependendo da situação. E todos vocês vão estar competindo para um número bem reduzido de vagas, ou muitas vezes até vão estar competidos para uma única vaga, para uma única posição. Então, se você fizer só o feijão com arroz, só aquela mesma resolução que todo mundo faz, como que você vai se destacar perante os outros candidatos? E os avaliadores, eles ouvem a resolução de vários candidatos. Então, de alguma forma, você tem que mostrar ali que a sua resolução, o seu tipo de raciocínio, ele é diferente com relação aos demais, para você conseguir de fato mesmo se destacar perante os outros candidatos. Vão existir algumas situações em que você não precisa se destacar e reinventar a roda. Então, principalmente quando o avaliador ele está querendo uma resposta exata. Então, principalmente quando é um cálculo, né? Ele pede para você fazer um cálculo, chegar ali numa resposta ali que é exata. Então, para esses casos, você não precisa inventar uma coisa diferente. É simplesmente estruturar bem e chegar naquele cálculo que a pessoa queria. Mas tirando isso, principalmente quando for um case de negócio, às vezes uma solução mais subjetiva, né, mais qualitativa, aí sim, de fato, você precisa mostrar que você é um candidato diferenciado em relação aos demais. Vou te dar um exemplo aqui para ficar mais claro de você entender, mas antes disso, se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e clicar no sininho das notificações para receber os próximos conteúdos, né, que eu for postando, as próximas dicas, e também me seguir no Instagram, AleSaitoOficial, para ficar por dentro também de outros conteúdos que eu posto só por lá e não posto aqui. Agora voltando aqui para exemplo. Imagina que o avaliador, ele pede para você resolver um problema de lucro de uma empresa. Então, uma empresa que está com o lucro caindo, e ele quer saber como que você resolve isso. A grande maioria dos candidatos vai falar que lucro é igual a receita menos custos. E aí falar que a receita é igual ao número de produtos vendidos vezes o preço unitário. E os custos a gente divide em custos fixos e custos variáveis. Se você simplesmente se ater somente a essa estrutura, a esse framework, a grande maioria dos candidatos também vai ter feito a mesma coisa. Então, qual que é o diferencial que você vai dar? Você pode até usar essa estrutura como base, mas você com certeza vai ter que fazer adaptações para que ela se encaixe melhor na situação específica que você está resolvendo. Inclusive até eu tenho um vídeo que fala especificamente dessa situação, de como que você pode adaptar um framework de lucro para o seu case. Eu vou deixar o link aqui no card e também na descrição aqui embaixo no vídeo. Um outro exemplo, isso é um caso real aqui que eu já vi um candidato cometendo, que ele estava aplicando para uma vaga em que ele ia liderar uma equipe, e aí foi perguntado para ele no case como que ele iria fazer essa gestão dessa equipe, né? Então, quais ações que ele iria tomar para poder fazer uma boa gestão dos colaboradores dele. E aí ele falou que ele iria estipular metas para a equipe, fazer um acompanhamento dessas metas, fazer reuniões com os liderados ali, tentar manter um ambiente colaborativo. Só que todo mundo vai falar isso. Então, quem que não vai estabelecer metas? Quem que não vai fazer um acompanhamento com os liderados? Quem que vai falar, deixa todo mundo solto aí, cada um se vira? Não, ninguém vai falar isso. Então, ele simplesmente deu a resposta genérica que todo mundo dá. Seria uma resposta ChatGPT. Inclusive até eu fui no ChatGPT e eu coloquei ali como fazer uma boa gestão de uma equipe e o ChatGPT me falou exatamente isso. Me falou definir metas claras, fazer reuniões de acompanhamento com os seus liderados, ser um líder pelo exemplo. Então é aquela resposta clichê que todo mundo dá. E imagina só, os avaliadores, eles vão ouvir vários candidatos todos os dias falando essa mesma coisa. Então como é que você vai se destacar perante os outros se você falar só o feijão com arroz? Então, para você conseguir se destacar dos outros candidatos, eu separei aqui 3 dicas que podem fazer com que o seu case seja mais personalizado e menos genérico. A primeira dica é você personalizar para o contexto daquele case. Então, vamos voltar aqui para esse exemplo de gestão de equipe.
Se você vai fazer a gestão de uma equipe pequena, ou de uma equipe grande, de uma equipe multidisciplinar, de uma equipe que trabalha remotamente ou que trabalha presencial, com níveis hierárquicos diferentes, então para cada situação você vai ter uma solução diferente, né? Você pode até seguir o padrão ali como base, então definir metas claras, manter uma comunicação aberta, fazer reuniões de acompanhamento, mas você vai ter que fazer adaptações para cada situação. Então é você enxergar, né, o contexto, né, quais são as nuances de cada contexto e você falar quais adaptações que você faria para cada uma dessas nuances desse contexto que você está enxergando. Com isso você mostra que você não aplicou uma solução simplesmente genérica, que você está enxergando ali o que de fato é aplicável ou não para aquela situação e você já tem soluções ali para isso, que a sua solução vai ser personalizável. A segunda dica é você falar dos riscos, dos desafios e também fazer conexões entre os pontos que você falou. Então você pode comentar um pouco dos desafios que você vai ter por conta dessa equipe ser grande, alguns riscos também, né, dessa solução que você está falando para esse tipo de equipe, para essa equipe grande, e você pode fazer conexão até com os outros pontos. Então, como é uma equipe grande e multidisciplinar, então vai ter que fazer assim, assim, assim. Se fosse uma equipe pequena, poderia ser de um outro jeito. Então, vai fazendo conexões com os pontos, comenta os riscos e também comenta os desafios que você vai ter por conta dessas nuances ali, desse contexto específico que você está resolvendo o case. E a terceira dica é que esse é um ótimo momento de você também se vender. Então, de você mostrar a sua experiência ali e aplicar para dentro do case. Então, se você já fez a liderança de uma equipe grande, você pode comentar: inclusive eu já testei isso para uma liderança de uma equipe grande. Então, provavelmente vai funcionar aqui. Ou não, mas como a gente está falando de uma indústria de tecnologia e eu trabalhei na indústria química, então pode ser que a gente tenha que fazer essas pequenas adaptações, sabe? Então, comenta um pouco da sua experiência, que aí dá até mais credibilidade para falar que você já viveu aquilo lá, né? Já vivenciou aquela situação e não simplesmente está dando uma recomendação teórica. Se por um acaso você não vivenciou aquela situação, tudo bem, né? Não precisa mentir, mas você também até pode fazer conexão de outras empresas. Então falar, por exemplo, esse é um modelo de gestão de equipe que a Apple inclusive utiliza, ou esse é um outro modelo que deu muito certo nessa outra empresa. Então vai fazendo conexões, puxa outros casos, né? Outros cases, experiência, para pelo menos você falar, né? Se você não tem a experiência sua, né? A sua experiência pessoal, que pelo menos você mostre que você tem experiência ali de outras empresas e de outros casos, né? Você não é uma pessoa completamente alienada. Então, se você seguir essas 3 dicas, eu tenho certeza que você vai conseguir se destacar mais com relação aos outros candidatos e sair daquela solução feijão com arroz que todo mundo fala. Bom, de novo, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e me segue lá no Instagram, Alessaito Oficial. Vou ficando por aqui, um abraço pra você e até o nosso próximo vídeo.